Bom dia, meus amados e amadas. Hoje, 2 de março de 2025, domingo. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O nosso texto hoje é livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 10, 11 e 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura Sagrada. Estou aqui me lembrando, hoje é o segundo dia aí desse feriado de carnaval, onde as pessoas parecem que perdem o senso normal e entra aí numa espécie de desespero dessa folia assim, desarraigada aí de todo o sentimento de Deus. Pessoas nem se lembram, tão felizes, né? Temporariamente. Quarta-feira de cinza é só dor e tristeza. Mas vamos aqui aprender com a Escritura Sagrada. Você sabe que o profeta Isaías está falando com o rei Acais, rei de Judá, e trazendo revelações a ele com relação ao que aconteceria naquele contexto com ele no futuro. Vamos aqui aprender com essa palavra. Capítulo 7 de Isaías, versículo 10 diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Olha, o profeta continua falando com o rei aquilo que Deus está revelando a ele sobre um assunto que já tinha sido declarado, que o reino do norte, Israel, juntamente com a Síria, viria sobre Judá e tal, e aí já tinha sido revelado que aquilo não iria acontecer, mas também haveria uma situação para o futuro, tá certo? Então, o profeta está aqui e o Senhor continua falando com ele através do profeta Isaías. O rei Acais, né, está aqui, o profeta continua falando a palavra de Deus para ele. E o versículo 11 vai dizer assim: Pede ao Senhor teu Deus um sinal. Ora, pedir um sinal a Deus, isso é uma condição natural naquele contexto de Israel. Deus se apresentava e a pessoa pedia um sinal: Senhor, é tu mesmo? Está falando. Isso era uma coisa normal no contexto de Israel, tá certo? Então era uma prática lá dentro de Judá, no contexto aqui, Judá representando o reino de Israel, e isso era uma coisa comum. Então o profeta diz: olha, pede um sinal, tu está em dúvida aí, pede um sinal a Deus, que Deus vai te dar um sinal. Amém? Olha, eu quero lhe dizer um detalhe muito importante, tá certo? Quando você compreender que aquilo que está sendo dito a você, nesse momento inclusive, é uma palavra de Deus para você, você não precisa mais pedir sinal ao Senhor. Porque se você já entendeu que é a palavra de Deus e você pede um sinal, isso é uma afronta a Deus. Porque você já compreendeu que é Deus falando. Então o profeta diz: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Mas essa condição do sinal era prática. Mas por que Acais não pediu? Acais não pediu porque Acais já tinha uma compreensão. E o profeta vai dizer no versículo 11: quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Qualquer dimensão, pede um sinal aí, ou no céu, na terra, qualquer coisa aí, pede um sinal que Deus vai te dar. Então, isso era uma prática natural, o que o versículo 11 está nos ensinando, nos dizendo. E para hoje também eu quero dizer a você, nós também podemos pedir um sinal de Deus hoje, se você estiver entendendo que essa coisa é de Deus, não é de Deus, você pode pedir uma confirmação do Senhor. Agora, se você está entendendo que é de Deus, não peça confirmação, porque você está afrontando a Deus, ao Espírito de Deus que já lhe deu entendimento, tá certo? Então, olha o que Acais responde. Acais, porém, disse: não o pedirei. Por que Acais disse: não o pedirei? Porque Acais estava convicto de que aquela revelação através do profeta Isaías era Deus falando. Ele já tinha entendido. Ele disse assim: não preciso de sinal, já compreendi.
Isso é importante, querido. Porque às vezes você já entendeu a palavra, você precisa dar uma resposta para Deus. Você já compreendeu que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Você já entendeu que Jesus veio para morrer na cruz, para lhe libertar da morte eterna. Você já entendeu. Você não precisa mais pedir sinal, não. Você precisa é crer. Porque quando Acais diz, porém disse Acais, não o pedirei. Quando Acais diz isso, é porque ele tem convicção daquilo que está sendo dito, está sendo falado. Se você tem convicção que Deus está falando com você aqui ou de uma outra forma, dê uma resposta a Deus, não fique tentando a Deus mais não. Protelando aí a sua resposta ao Senhor. Abra seu coração para Deus, Ele está te falando. Então Acais, ele disse que não iria pedir. E aí o versículo 12 vai dizer assim, nem tentarei ao Senhor. Isso aqui é um dos mandamentos de Deus, tá certo? Não tentar a Deus, ou seja, você está entendendo que é Deus, você está entendendo que é o Senhor falando com você. Rapaz, não te mete nesse negócio não vai para isso não. Isso aí é uma complicação para a tua vida. E você vai teimar e continuar e vai. Aí você está tentando a Deus. Portanto, tentar a Deus é um sinal da desconfiança de Deus. Você não confia em Deus quando você tenta ao Senhor. Entenda, pedir um sinal é uma situação normal. Mas, se você já tem convicção que é Deus, nem sinal você precisa pedir, porque você já entendeu que é Deus. No caso de Acais, ele já tinha entendido, ele diz, não o pedirei. E aí diz, nem tentarei ao Senhor. Portanto, tentar ao Senhor, querido, é uma desconfiança, é uma declaração de desconfiança de Deus. Acais tinha compreendido claramente que Efraim, o reino do norte, não, juntamente com a Síria, não iria mais invadir lá Judá e dominar Judá naquele contexto. Ele tinha entendido. E o que é importante, ele tinha entendido e ele tinha crido. Olha, não é suficiente entender. Eu sei que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu da Virgem Maria, sei que ele nasceu na manjedoura, foi criado, foi apresentado no templo, aos 12 anos falou com sabedoria, aos 33 aproximadamente foi crucificado, depois no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Tudo isso você entendi. Amém. É preciso crer. Não é por entender, é por crer. Amém? Então Acais, ele tinha compreendido e crido na palavra do profeta. Disse, olha, tu não vai ser dominado não, no teu reino tu não vai ser dominado não. O profeta tinha dito isso para ele, mas no futuro isso vai acontecer. Então ele tinha compreendido e ele tinha crido. Você precisa entender e além de entender, você precisa crer. Amém? Atualmente nós temos assim a verdade do evangelho definida. O evangelho é a verdade, o evangelho é a boa nova de salvação. A velha antiga de salvação era a lei que você vivia e tal para Israel por ali. Mas a boa nova de salvação é o evangelho. E esse evangelho ele já tá dito. Agora você, porém, você precisa aceitar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Isso é entender e isso é crer. Acais compreendeu as promessas de Deus e ele não duvidou, ele creu, tá certo? Você precisa também entender as promessas de Cristo e crer nele, ter fé nele. Pastor, por que você está colocando e está atualizando? Porque a palavra de Deus é atualizada para hoje. Ali, quando o profeta Isaías fala com ele, é porque ele está em lugar de segurança. Em Cristo, hoje é lugar de segurança. Tá certo? E essa fé em Cristo nos assegura essa verdade de Deus, que já estão reveladas, as promessas de Deus reveladas, com relação à vida eterna, com relação à salvação, com relação a isso. E com relação a viver bem aqui, no sentido de estar consciente. Olha, Acais, ele estava ali apavorado. E quando Acais entendeu a revelação de Deus, ele creu, confiou e ele se acalmou. Talvez você esteja aí com uma perturbação, com um negócio aí pesando sobre a sua cabeça, e você perturbado. Se volte para Cristo. Você já conhece a história, você já sabe. São 2024 anos que ela vem sendo falada. Muitos mártires já morreram por essa verdade e estão aguardando a ressurreição. Isso é verdade. Amém, querido? Portanto, assim como Acais entendeu que era Deus falando e creu,
você precisa entender que é Deus falando e você precisa crer nele, na pessoa bendita de Cristo, porque é a revelação de Deus, tá certo? Eu quero concluir lendo João 10, 27 e 28, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Segue a Cristo. É a Cristo que devemos seguir. Amém? E o versículo 28 vai dizer assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa gloriosa, né? Eu lhes dou, o verbo está no tempo presente, é agora, pela sua fé nele. Você tem direito à vida eterna. Amém, querido? Então, essa palavra aqui para você, usando esse contexto do profeta Isaías, falando ao rei Acais, rei de Judá, o rei creu na promessa de Deus, você precisa crer naquilo que Jesus falou, não é só entender, é crer de verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Você que está aí nesse carnaval, não sei se você vai ouvir essa palavra hoje, amanhã, depois ou daqui a algum tempo, mas que no dia que você ouvir, Deus fale ao teu coração e você possa se voltar para Cristo com a sua fé, firme nele, sem abrir mão dessa verdade, porque é a verdade de Deus. Amém? Hoje, às 18 horas, aqui na Rua Guarani, 1938A, Fortaleza, Ceará, nós temos um culto de adoração a Deus. Vem aí celebrar o Senhor junto conosco. É às 18 horas. Amém? Deus te abençoe. Fica aí esse convite. Deus abençoe a nossa pátria. A minha oração nesses dias, amada, é que Deus tenha misericórdia do Brasil e a gente não tenha aí tantos desastres, tantas vidas ceifadas por essa loucura que está aí. Amém? Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a tua casa, consolar e confortar o teu coração, em nome de Jesus. É 18 horas hoje. Venha celebrar a Deus junto conosco. Amém.